Salve, salve galera, começando mais um IESP, o podcast do Isso é São Paulo, edição 39. É engraçado, quando eu acerto, todo mundo fica em silêncio. Ninguém fala absolutamente nada, mas se eu errasse, 39. com certeza... Eu falei 39. Eu falei 9 39. com 3, 12. Uma homenagem ao 12º jogador do São Paulo, que é o Tietê. Boa. Começamos com um pouquinho de criatividade, mas eu acertei hoje, não precisei, graças a Deus, da ajuda do Eduardo Afonso. Esse é o IESP, edição 39. Você nos encontra no Spotify, no Deezer, no Apple Music e no Castbox, além das nossas redes sociais. Twitter e Instagram, @IESPOficial, além do nosso canal no YouTube, Isso é São Paulo. Aliás, o áudio desse podcast estará disponível também no YouTube, Isso é São Paulo. Comigo mais uma vez Eduardo Afonso, Luca Boppi e Aline Fanelli. Tudo bem, Dudu? Seja bem-vindo a mais um IESP. Lembrando que o São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 3-0, abriu 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, porém o tricolor não joga no próximo final de semana. Só que o Flamengo joga. Vencendo o Bahia, essa diferença vai cair para 5 pontos. Se o Flamengo vencer o Bahia, ele supera o Atlético Mineiro e fica a 5 pontos do líder São Paulo. E o São Paulo, a partir de agora, vai pensar no jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil. E aí, Dudu, seja bem-vindo. Tudo bem, Ivan? Acho que a sua conta não está certa. Tá? Você tem certeza que está certa? Acho que se ele vencer o Bahia e vencer os 3 pontos contra o Grêmio no jogo que está atrasado, é que ele fica nessa distância, não é isso? Não, porque ele venceu na última rodada e o São Paulo perdeu. Ele e o Atlético Mineiro tinham diminuído a diferença para o São Paulo. Quantos pontos tem o... ele tem um a menos que o Galo, tá certo, é isso mesmo. Eu que tô louco aqui, não acordei direito. Bem, deixa eu falar um negócio para você, Ivan, e para todos que estão nos acompanhando. Um beijo na Aline, um abraço no Luca, e você também, Ivan. Que atuação do São Paulo ontem, cara. Se o Fernando Diniz tinha dito recentemente que aquele jogo contra a LDU tinha sido assim um jogo que marcou ele, que emocionou ele, pela participação da torcida e tudo mais, eu acho que o jogo que mais pode ter emocionado ele em campo foi esse ontem contra o Atlético Mineiro. E olha que São Paulo fez jogos contra o Flamengo sensacionais, quebrou tabu na arena contra o Palmeiras. Primeiro que o seguinte, o Atlético estava entalado na garganta do São Paulo, né? Por tudo que aconteceu lá com o gol do Luciano. Aquele gol do Luciano podia ter dado uma outra conotação ao jogo de Belo Horizonte no primeiro turno. Aquela vantagem de 3-0 do Galo, ela machucou. Foi a pior derrota do Diniz no Campeonato Brasileiro. E aí o São Paulo devolve numa noite em que tudo que o Diniz fez deu certo, né? Ele optou pelo Tietê no lugar do Luciano, e o Tietê foi, se não o melhor em campo, um dos melhores. Embora ontem todo mundo tenha jogado muito bem. O Juan Fran jogou muito bem ontem. Fazia tempo que ele devia essa atuação para a torcida do São Paulo. Segundo, porque as 2 mexidas dele finais proporcionaram 2 gols. Ele coloca o Vitor Bueno, o Vitor dá um topa, o Gabriel Sara faz o gol. Ele coloca o Toró na primeira bola que pega faz um gol. Terceiro, cara, que eu acho que essa vitória tem uma importância moral, porque recupera o time de um desastre, né? E que é um desastre que acontece. Às vezes não dá para você jogar 38 partidas em alto nível. O São Paulo jogou num nível muito baixo domingo, no clássico, e por azar era um clássico, e aí vai lá e consegue vencer o Galo. E vou levantar um ponto aqui, Ivan, Aline e Bop. Pode ser que o Flamengo realmente diminua para 5 pontos a vantagem. Eu creio que ele vá vencer o Bahia no final de semana aí, vai conseguir diminuir. Mas esse jogo a menos que ele podia encostar, eu não acho que passa a ser fácil, porque com o Grêmio eliminado da Libertadores, tanto o São Paulo na Copa do Brasil, como o Flamengo e quem enfrentar o Grêmio no Campeonato Brasileiro, vão ter mais dificuldades a partir de agora, porque o Grêmio vai ter que, uma hora, numa delas, ele vai ter que brigar. Então não acho que o Flamengo vai conseguir tirar esses 3 pontos do Grêmio lá para baixar para 2 a diferença. Essa vitória contra o Atlético dá uma nova gordura ao São Paulo, que pode permitir a ele, São Paulo, dependendo do que acontecer na quarta-feira que vem lá em Porto Alegre, se dar ao luxo de colocar contra o Fluminense um time, se não totalmente reserva, um time que ele possa poupar muitos dos titulares pensando nos 2 jogos pela Copa do Brasil.
Se ele tivesse perdido ontem, ou não tivesse ganho, talvez ele não teria esse luxo, porque poderia perder a liderança do Brasileiro. Como ele ganhou e não vai perder a liderança do Brasileiro até a virada do ano, eu acho que o Diniz ganha a chance de se dar ao luxo de pensar na possibilidade de repente, poupar muitos jogadores no jogo intercalado intercalado entre os dois jogos do Grêmio pela Copa do Brasil. Aline, realmente foi a melhor participação ou a melhor partida sob o comando do Fernando Diniz? Seja bem-vinda. Oi, Ivan, Edu, Luca, tudo bem com vocês? Eu acho que uma das melhores. Era um jogo muito difícil. Não se esperava que o São Paulo encontraria facilidade. O Atlético Mineiro foi para cima, tanto que teve muitas finalizações. E a defesa do São Paulo, a recomposição defensiva foi muito bem. O Arboleda jogou demais. Ele fez 2 cortes em jogadas cruciais que o adversário sairia na cara do Thiago Volpi. Foi perfeito. E conseguiu fazer um gol, né? Os cortes do Arboleda foram gols para o São Paulo. Eu acho que era um jogo muito difícil, que o São Paulo conseguiu se sair muito bem. E é legal isso que o Edu falou das escolhas do Diniz. Primeiro do Tietê, que no primeiro momento não era quem a gente pensava que poderia substituir o Luciano. Aliás, falamos isso aqui a semana passada, hein? O Luca respondeu uma pergunta de um torcedor do São Paulo: qual o jogador que prejudicaria mais o São Paulo se não atuasse? E a resposta foi o Luciano, e realmente aconteceu a fatalidade da lesão do Luciano no domingo, e ele não jogou. E o Tietê preencheu os espaços muito bem, ele fez aquele primeiro combate que o Luciano está acostumado a fazer no meio de campo, e apareceu para fazer tabelas no ataque, não com tamanha... não é qualidade a palavra... entrosamento, por exemplo, com o Brenner, porque o Brenner e o Luciano, eles se entendem de uma maneira muito específica, muito entre eles, e você não encontra alguém que o Brenner vai conseguir ter essa troca de uma maneira muito rápida. Mas o Tietê foi muito bem na partida. E as substituições, o mais interessante é que o Diniz demorou para mexer, ele só mexeu depois dos 30 minutos. E geralmente, quando a gente está vendo um jogo que tem alteração só depois dos 30 minutos, o que a gente fica pensando? A alteração não dá tempo da pessoa fazer alguma coisa, né? Só que não, o Vitor Bueno conseguiu, até foi uma jogada muito interessante, porque quando ele estava ali na lateral, a bola foi chegando, ele com muita calma, parecia que ele não estava com muita pressa de fazer a jogada. De repente ele pegou, disparou com a perna direita, mandou com a esquerda, e o gol do Sara foi muito bonito. E depois o Toró, acho que foi demais pro Toró, assim, em noite de Toró, né? Desculpa, gente, eu me cansei das piadas, foi mais forte do que eu. Em noite de Toró, o Toró conseguiu fazer o primeiro gol dele no ano, acho que muito significativo. A maneira como o time abraçou ele depois do gol, depois do jogo, foi todo mundo comemorar muito com o Toró esse gol, então ele estava precisando. E a sintonia desse time, né, gente? A gente é muito claro o quanto eles conversam muito bem entre si. E o São Paulo foi muito mal contra o Corinthians, e quando foi muito mal contra o Corinthians, óbvio que a gente viu o torcedor já questionando, mas a gente sabia que era muito difícil o São Paulo fazer 2 jogos ruins em sequência, que aquele desempenho de domingo, pelo que o time vinha demonstrando, era um desempenho que não estava na contagem do que estava sendo feito. E aí, realmente, na quarta, o time mostrou que é aquele time inteligente, aquele time entrosado, aquele time que mostra um caminho muito positivo para o torcedor, e que agora, pela primeira vez desde agosto, vai ter uma semana cheia de trabalho, um tempinho para descansar, 2 dias de folga. Agora, Lucão, contra o Galo, o São Paulo mostrou uma consistência coletiva impressionante, um jogo coletivo muito forte. Isso significa que, por mais que o São Paulo tenha alguns jogadores decisivos e todos eles estão em boa fase, não existe dependência no tricolor, ou seja, o jogo coletivo ainda supera as individualidades. Seja bem-vindo. Fala, Ivan, prazer estar com você de novo, Aline, Edu. Eu acho que sim, acho que ontem foi uma partida em que a gente viu novos destaques do São Paulo, né? Juanfran, Arboleda e Igor Gomes jogaram uma partida monstruosa. E são 3 jogadores que não estiveram na lista de destaques nos últimos meses. Assim. Era Brenner, Luciano, Daniel Alves, Luan, Thiago Volpi,
Reinaldo às vezes. Então, ontem foi muito legal de ver como 3 jogadores que não estavam em má fase, tá, mas o Juanfran estava um pouco abaixo, o Arboleda voltando ao time titular, o Igor Gomes oscilando, os 3 jogaram muita bola. Então, assim, é um ótimo sinal exatamente disso que você está falando. O São Paulo não depende mais de individualidades, embora o Luciano seja fundamental no ataque. O São Paulo, acho que o elenco do São Paulo ainda tem algumas carências da reposição dessa posição de camisa 9 mesmo, né? Eu concordo com tudo que o Edu e a Aline falaram. Eu acho que a vitória de ontem é um recado muito importante para o resto do campeonato, de que eu tinha tweetado mais cedo que se o São Paulo quisesse ser campeão, tinha que ganhar ontem. O empate é bom resultado, dá para especular pontos. Cara, tem ganhado o Atlético, concorrente direto, jogando em casa, e foi uma vitória categórica do São Paulo. São Paulo neutralizou o Atlético. O time do Atlético é muito encardido, é muito chato. Os caras são muito técnicos. Todo mundo é bom de bola naquele time. O Arana é bom de bola, o Alan, o Guga, o Vargas, o Keno. Todo mundo é bom. Todo mundo sabe jogar. E o São Paulo neutralizou os caras. Os caras não chegaram no gol do São Paulo. Então, ontem foi uma vitória de quem tá mostrando para todo mundo que vai chegar, vai lutar. E assim, é curioso. Semana passada eu fiz um monte de conta, lembra? Depois do recital contra o Botafogo. Eu não anotei no meu caderninho o jogo contra o Corinthians. Parecia que minha intuição, meu subconsciente sabia que seria um jogo desgraçado como foi. Não tem o jogo contra o Corinthians aqui. E eu nunca vou escrever derrota do São Paulo na minha tabelinha. Sempre vai ter vitória ou empate. E o São Paulo ganhou. Faltam 7, Ivan. 7 vitórias? 7 vitórias. Chegamos em 74. É o número mágico para ser campeão brasileiro, né? Só ano passado o Santos fez 7-4 porque o Flamengo disparou. Então são 7 vitórias ou 6 vitórias e 3 empates e o São Paulo faz a pontuação de campeão. Quantas partidas o São Paulo ainda vai jogar em casa nesse Brasileirão? São Paulo joga contra Ceará, Curitiba, Palmeiras, Flamengo, Santos e Inter em casa. 6. Interessante, porque o São Paulo ainda não perdeu no Morumbi. Não perdeu no Morumbi e alguns jogos fora são acessíveis, como Atlético Goianiense e Botafogo. Bem acessíveis. Ou seja, se o São Paulo conseguir vencer todas as partidas em casa, ele consegue atingir. Título. Isso, exatamente. Ele quase que consegue atingir a pontuação. Ele precisaria de um resultado, ou 3 empates fora de casa, enfim. Eu acho que o São Paulo pode começar a especular algumas partidas fora de casa. Porque o mais importante é pontuar. Pois não. Eu tô achando que vai baixar esse. Eu acho que a conta do Luca tá perfeita, mas eu acho assim que pelo equilíbrio, essa conta tende a baixar. Eu acho que talvez batendo 71, 72 já garanta título. Então as partidas dentro de casa seriam suficientes. Eu acho que sim. A não ser que algum clube também comece a ganhar todas e aí tenha que aumentar um pouco essa nota de corte. Aline, eu ainda acho que o principal concorrente, eu acho que o principal adversário do São Paulo na briga pelo título é o Flamengo. Porque esse time vai engatar a quinta marcha. E ele vai conquistar pontos fora de casa também e vai ser praticamente imbatível no Maracanã. Eu ainda acho que o Flamengo é um adversário muito poderoso para o São Paulo e o São Paulo tem a Copa do Brasil no meio do caminho. Porque aquele negócio, né? O São Paulo carrega alguns fantasmas. Embora esteja numa boa fase nesse momento, se tropeça e é eliminado na Copa do Brasil, com certeza alguns fantasmas voltarão. E eu não sei o quanto isso pode abalar a equipe na campanha do Campeonato Brasileiro. Pois não, desculpa. Não, só para falar que vocês estavam falando das contas, eu tinha notado para a transmissão lá na Band News a quantidade de derrotas que o São Paulo teve nos últimos anos que foi campeão do Brasileiro. São Paulo está com 3 derrotas, time que menos perdeu. E em 2006 foram 4 derrotas, em 2007 foram 7 derrotas e em 2008 foram 5 derrotas. Então, como eu vi torcedor muito desesperado já depois do jogo contra o Corinthians, é uma campanha geralmente do time realmente que leva a título do campeonato. Essa quantidade muito baixa de derrotas. As derrotas acontecem, mas só para ter esse panorama. Perfeito. Bom, é o seguinte, é claro que a gente pode fazer muitas projeções com relação ao São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo também vive um momento importante fora das 4 linhas. É interessante que a gente debata esse assunto para quem nos acompanha. Vamos lá, Dudu, quais são as suas informações com relação a esse momento de transição, já que o Júlio Casares foi eleito no último final de semana o presidente do São Paulo pelos próximos 3 anos? Como já era esperado, né? Foi uma vitória
da continuidade, porque assim, não houve uma oposição. Se havia uma oposição, embora eu não considerasse o Natel tão oposição, né, porque se ele fez parte da chapa vencedora do Leco, ele não é oposição, ele se tornou uma oposição. Mas aí o São Paulo mantém aí uma linha política que vem aí desde antes do Juvenal, passando pelo Aidar, pelo Leco, tudo mais, são, se não os mesmos, muitos dos mesmos. Mas com ideias novas, porque o Júlio Casares é um cara novo, é um cara que vem com muitas ideias, é um CEO que trabalhou na área da comunicação muitos anos, né? Largou tudo para realizar um sonho, que é ser o presidente do São Paulo. E acho que o Júlio tem a inteligência necessária, embora ele tenha, durante a campanha, vendido a ideia de uma reformulação total. A gente tem que lembrar que parte da campanha dele foi feita durante, primeiro, pandemia e, segundo, durante um momento de muita instabilidade do São Paulo dentro de campo. E quando você está com um time estável e você é candidato à presidência, se você não falar que vai mudar tudo, você está entrando em descrédito. E ele tinha que falar, não, vou fazer uma mudança geral, vou fazer um corte geral, o CT não será mais o mesmo a partir do dia 1º de janeiro. Porém, o CT não foi mais o mesmo durante a campanha, porque houve uma mudança de comportamento do time, principalmente dentro de campo. Então não tem por que chegar lá agora, o foice, e cortando cabeça só pelo simples fato de querer cumprir a promessa de campanha. E tem muita coisa boa no CT, muita gente boa que trabalha no CT que tem que ser aproveitada e que mostra isso no decorrer dos anos. Por exemplo, a comissão técnica, né? Ele tem rasgado elogios por Fernando Diniz. Então, a gente deve imaginar que mesmo que aconteçam tropeços aí que custem os campeonatos, a não ser que sejam coisas absurdas, ele não vai mandar embora a comissão técnica por ano que vem. A diretoria de futebol, ele incorpora o Muricy Ramalho, que traz uma vivência de São Paulo de futebol extremamente importante. Eu gostei muito da entrevista que o Muricy deu ao Bem Amigos na segunda-feira. Eu achei as posições dele muito boas e acho que ele vai contribuir de muitas formas. Acho que o Milton Cruz poderá vir junto, porque o Muricy precisa ter um braço direito ali e talvez ele não tenha esse braço direito em ninguém do atual São Paulo. E agora surge essa informação, que eu acho muito pertinente, eu não sei se ela vai se concretizar, de um convite à permanência do Raí. O Raí, que era odiado pela torcida, né? Que era odiado pelos dois candidatos. E agora para ficar. Por quê? Porque o Raí realmente conseguiu provar que ele tinha certa razão. Nem que ele tenha a razão por linhas tortas, né? Não ter demitido o Diniz por falta de tempo de trazer um outro técnico. Mas ele conseguiu provar. A minha dúvida de informação de bastidor que eu tenho se o Raí vai aceitar a permanência dele sem a dupla com o Alexandre Pássaro. Eles são muito unidos, muito amigos, e já me bateram que o Raí se sentiria assim como um traidor se ele topasse ficar e o Pássaro não ficasse. A não ser, lógico, que o Pássaro chegue e fale pro Raí, cara, toca a tua vida, não dependa de mim, você tem que ficar, eu tô com outro projeto, já estava preparado para isso e vou puxar meu carro, tá? Não me querem aqui, mas acho que você deve continuar. Mas eu não sei, o Raí é um cara muito íntegro, sempre foi um cara muito íntegro, eu não sei se ele vai ruir essa parceria. E a outra informação de bastidor que eu tenho é que nesse período de transição, o Júlio já colocou pessoas no CT e no Morumbi, pessoas de sua confiança, óbvio, e que já estão aí assimilando o que está acontecendo, já autorizadas a assinar coisas em nome dele e tudo mais, para que essa transição aconteça aí nesses 15 dias até a virada do ano de uma maneira tranquila. Vamos ver, eu acho que o Júlio vai mudar um pouco aquilo que ele prometeu, Ivan, principalmente em relação ao CT. Acho que algumas trocas vão acontecer, são inevitáveis, mas acho que não serão assim tão duras como ele prometeu na sua campanha. Aline, você tem alguma informação para complementar? A resposta do Raí é esperada até nessa sexta-feira, então se alguém por acaso ouvir esse podcast no sábado, pode ser que já tenhamos uma definição desse convite para até o fim da próxima temporada. Não me parece, até justamente pelo que o Casares trabalhou durante a campanha, que ele colocaria uma pessoa a mais nesse departamento de futebol. Por quê? Porque ele deixou muito claro, muitas vezes, que o diretor executivo dele vai ser uma pessoa de currículo, uma pessoa do meio, e se você for levar em conta que o Raí fez um único trabalho no São Paulo, não bateria com o que o Casares vinha falando todos esses meses. Então, por isso, o convite para ele ficar pelo menos até o fim do campeonato.
até o fim do Brasileirão, em fevereiro, né? Já com esse trabalho de transição em andamento. A gente viu o Leco e o Casares acompanhando o jogo no Morumbi, no jogo contra o Atlético Mineiro, e até eu fiquei pensando num ponto, assim, depois, sobre o Muricy, porque o Muricy não trabalhou presencialmente, né, devido à pandemia, desde que tudo isso começou, ele sempre fez tudo remoto, e agora, será que no São Paulo ele vai estar presencialmente, ou ele vai ser preservado até pelo grupo de risco? Nessa entrevista citada pelo Eduardo ao Sport TV, ao Bem Amigos, ele disse que isso precisaria ser conversado com o Júlio Casares, porque, pelo que eu entendi, ele não vai se expor. E acho que não poderia ser diferente, ele faz parte do grupo de risco, e eu acho que ele não vai se expor. Evidentemente que ele pode fazer algumas visitas, vamos colocar dessa forma, mas ficar das 8 da manhã às 8 da noite no centro de treinamento, eu não acredito nessa possibilidade. E tem outra coisa, Ivan, e Aline, Luca, e quem nos ouve. Nos 2 primeiros meses, o Muricy não tem, assim, pelo que ele explicou da função que ele vai ter, que é indicar jogadores, trabalhar em cima de contratações, fazer a ponte base Cotia, CT da Barra Funda e tal. Nos primeiros 2 meses do ano, ele não que não seria sem importância, mas ele poderia exercer essas funções longe do CT. Ele poderia trabalhar essas relações longe do CT, porque ainda vai ter em andamento os campeonatos em que eu não acredito que o Muricy chegue lá no dia 1º e fale, não, eu já quero me enturmar, ele vai respeitar, ele é muito experiente, ele vai respeitar o ciclo daqueles que lá estão e que estão convivendo bem com os jogadores. Então, talvez quando o Muricy tenha que realmente comparecer ao CT presencialmente a partir de março, quando começa aquela transição, fim da temporada 2020 para 2021, talvez a gente já tenha aí uma situação pandêmica completamente diferente dessa que é muito grave atualmente. Tomara. E ele vai procurar conhecer tudo aquilo que está sendo desenvolvido, né? Pela atual diretoria, pela comissão técnica. Ele não vai, de maneira abrupta, simplesmente chegar com o pé na porta para destruir tudo. O Muricy é um cara muito sensível. Muito se falou sobre o Kaká apenas está fazendo um estágio, entre aspas, porque ele está fazendo um curso da UEFA, ele precisa entregar algumas horas de estágio, vamos colocar dessa forma, e por isso ele vai continuar frequentando o centro de treinamento do São Paulo, mas ele não será o gerente executivo, aquela pessoa ou aquele profissional que o Júlio Casares está buscando nesse momento e que não será o Raí, ao que tudo indica. Ô Lucão, me diz uma coisa, o que significa a volta do Muricy Ramalho agora como coordenador? Mais experiente, enfim, vai ser o homem forte do futebol do São Paulo, ele vai mandar prender e soltar. Eu acho que essa passagem do Muricy na televisão fez muito bem para ele, porque ele era um cara meio ríspido com repórteres, uma coisa até meio folclórica, né? Que as patadas do Muricy, se você for no YouTube, tem 70 mil compilações de vídeo dele sendo estúpido com os repórteres e tudo mais. Mas, Luca, posso te falar? É uma coisa muito de momento de coletiva, de resultado. Sim. No dia a dia ele não era assim, entendeu? E vou te dizer mais, viu, Lucão? Com o Eduardo Afonso nunca aconteceu, mas com esse que vos fala, aqui foi um dos principais alvos. Porque perguntava após um 6-1 sobre o gol tomado e não 6 marcados, entendeu? Ele me chama até hoje de ruinzinho. Mas ele encontrei o Muricy num bar que eu vou bastante, ele também vai, eu encontrei com ele, ele é um cara queridaço, quase abracei emocionado ele, enfim, ele é um cara muito simples, muito acessível, muito bacana, assim, pareceu assim no trato, e ele me falou no bar. No começo desse ano, ele falou, ano que vem eu tô de volta, aí fica bom, ano que vem, e ele cumpriu isso. Eu acho que assim, Ivan, o Muricy, ele representa um resgate para a memória afetiva do São Paulino muito importante. A gente olha o Muricy, a gente lembra de volta olímpica, a gente lembra de quem ama o nosso time como a gente, sabe, como os torcedores, enfim. A gente vê um torcedor lá, né? Um cara que ama o São Paulo como a torcida ama. E isso é muito simples, mas é muito poderoso. E o São Paulo é um time na fila precisa de alguns baluartes ali para continuar seguindo, mesmo com as pancadas que a gente tem tomado nos últimos anos. E eu acho que a representatividade que o Muricy traz, assim como o Hernanes trouxe quando voltou, Raí, Lugano, um pouco mais distante,
é muito importante para a gente lembrar o que é o São Paulo Futebol Clube, do que ele é feito, a história dos vencedores que passaram por ali. Eu não sei, sinceramente, se ele é um cara gabaritado do ponto de vista técnico para cumprir essa função. Mas eu acho que esses 6 anos na Globo, no Sport TV como comentarista, eu acho que ele começou a ver o futebol de uma maneira mais holística, com mais frieza, sem tanto fígado, sem aquela coisa sanguínea que sempre caracterizou ele enquanto profissional de futebol dentro de campo. Então eu acho que ele pode ser um cara agora com um ouvido um pouco mais aberto para novas opiniões. Ele gosta do São Paulo, ele se preocupa com o São Paulo. Em 2013 o São Paulo estava no buraco e ele tirou na unha o São Paulo, afastou jogadores que não sabiam o que era o São Paulo. Então, assim, a gente olha o Muricy, nós torcedores, e a gente dorme tranquilo sabendo que ele está lá dentro do nosso clube. Se ele vai fazer um bom trabalho ou não, eu não sei. Eu sou muito crítico do Raí, embora seja, para mim, o top 3 da história do São Paulo, junto com o Tele e o Rogério, e ele, para mim, foi um fracasso como diretor de futebol, assim. Fracasso total não, mas assim, ele mais errou do que acertou. Talvez o Muricy faça a mesma coisa, mas estando lá a gente fica mais sossegado. Boa. Aliás, esse tema levantado pelo Luca é interessante. Aline, você manteria o Raí de alguma forma? Lembrando mais uma vez que você que está ouvindo este podcast, o Raí a qualquer momento pode definir se fica até fevereiro a pedido do novo presidente, mas eu quero saber se você, de alguma forma, faria com que esses profissionais que lá estão, se você entende que eles poderiam ficar mais tempo, pelo menos mais um ano, ou não, já deu? Ah, é difícil, Ivan. Eu acho que pelo menos até o fim do campeonato seria justo, mas não sei se é continuidade. Eu acho que tiveram erros e acertos, mas o São Paulo teve muita contratação que não ajudou em nada. Acho que do ponto de vista contratos e uma coisa mais jurídica, o Pássaro fez um bom trabalho. Mas o time está bem e está tudo fluindo agora nesse finzinho, mas acho que é uma relação muito desgastada e principalmente talvez uma ligação muito forte com o Leco. E aí acho que isso poderia refletir no trabalho do Casares, então acho que não é um caminho. E você, Dudu? Eu concordo com a Aline, é muito complicado. Eu, assim, até o final dos campeonatos, não mexeria em nada, em nenhum setor, porque não dá para você mexer agora. Qualquer profissional, por mais competente que chegue agora, ele jamais vai adquirir, num prazo curto de dias, o entrosamento que existe nesse momento no São Paulo. E o entrosamento dentro de campo, ele só vem porque existe o entrosamento fora de campo. Se fosse um time desentrosado fora de campo, não haveria entrosamento em campo. Vamos imaginar a situação pós-término de competições, independentemente de títulos ou não. Mas, cara, o Raí, ele errou muito, muito. Mas errou e foi aprendendo, e a coisa foi, entendeu? E, enfim, de repente agora que a coisa deu uma azeitada, olha que termo, uma azeitada, né? Ficou tranquilinha, sei lá se não valeria a pena com o Muricy talvez cuidando do ponto falho do Raí, que são as contratações, ponto mais falho do Raí, mantê-lo lá, juntamente com o Muricy, juntamente com... Você vai trazer um novo diretor executivo que às vezes não conhece o clube. Eu acho que o que mais pesa é esse lado que a Aline levantou, essa relação do Raí com o Leco. Essa é uma relação que pode pesar contra. Eu não tenho muita certeza não, viu, Ivan? Não sei nem como responder. Eu gostaria de esperar o término de fevereiro para poder te responder essa questão com mais habilidade, não com essa resposta tão vaga. Olha, sinceramente, eu acho que o presidente que chega, eu acho que ele tem que ter uma proposta para o departamento de futebol do São Paulo. Por mais que as coisas nesse momento parecem estar ajeitadas, é interessante que ele tenha uma proposta, aquilo que ele pode oferecer ao futebol do São Paulo, e não o contrário. Então eu acho que ele já tem uma ideia do que ele vai precisar e do que ele quer para o São Paulo para os próximos anos. Então eu acho que ele pode absorver algumas coisas importantes que foram feitas pela atual gestão, aqueles que comandam o futebol do São Paulo nesse momento, mas ele tem que ter uma proposta para o clube. E uma proposta que esteja baseada em alguns fatos importantes. O principal deles, a questão financeira. São Paulo não pode mais continuar gastando como vinha gastando. Então o São Paulo tem que ter uma política de austeridade, mais responsável. E eu acho que menos é mais. Eu acho que é necessário um diretor executivo que possa planejar várias áreas do departamento de futebol do clube, né? Como análise de desempenho,
o Refis, o departamento médico, de fisiologia, enfim, um cara que possa organizar todos os setores para que todos estejam interligados e que há uma sinergia entre todos. Mas eu acho que o Muricy, ao lado de um diretor executivo que possa organizar essa parte e que possa, de repente, avaliar e negociar pelo clube, é o suficiente. O Muricy, que responde diretamente para o presidente, o diretor executivo que vai fazer aquilo que o Muricy deseja e a comissão técnica deseja, e além da organização do departamento, e para mim é o suficiente. E abaixo desses dois profissionais, dessas duas figuras, a comissão técnica. Não é necessário mais uma pessoa. Porque eu acho que às vezes, assim, o Raí, depois vem o Pássaro, depois... Não, mas o Lugano começou a entrar também, aí vem o Muricy, aí vem a comissão técnica, é muita gente. Quem você cortaria? O Raí. Quem você cortaria? Eu não entendi. O Raí. O Raí, então. E quem seria o seu diretor executivo? Se de repente o Casares já tem um nome, pode ser esse nome ao lado do Muricy, contanto que esse novo profissional também passe por um processo de transição. Entenda. Mas aí vai ter um profissional com base ainda nesse organograma dele. Um profissional para um diretor executivo de base. Sim. Para fazer a ligação. Então, porque, mas assim, existe já esse diretor executivo de base. Quem é? Eu não me lembro agora o nome, mas existe já uma pessoa. Então, é exatamente o ponto. É um diretor de base que vá flutuar com o profissional, entendeu? Que seja mais ativo no profissional. Essa pessoa, ela já pode fazer esse trabalho ao lado do Muricy. Se o Muricy vai ficar flutuando, esse profissional também pode. Eu acho que menos é mais. Eu acho que não dá para ficar lotando o departamento e muita gente dando palpite ao mesmo tempo. Mas veja bem, o menos é mais seu que eu não estou entendendo, Ivan, é o seguinte, você corta o Raí, mas você vai colocar um outro profissional. Então, não. Ficariam Muricy, um diretor executivo que hoje pode ser o Pássaro. Que é o Raí. Mas que hoje é o Raí, né? Hoje é o Raí, o diretor executivo. Então, eu tô errando na nomenclatura. Então, um gerente executivo. Sim. Ao lado do Muricy e depois vem a comissão técnica. Então, presidente, Muricy, gerente executivo, que é o cara que vai cuidar da burocracia e vai simplente organizar o departamento. Sim, contratos, tudo mais. Exatamente. Perfeito. A comissão técnica. Agora entendi. Mas quem negocia a contratação? O gerente executivo. Porque não é o Raí. O Raí liga. O Raí liga, mas quem define a contratação, quem realmente cuida da parte burocrática, quem realmente negocia valores é o Pássaro. Mas e esportivamente? Quem que fala? Vai ser o Muricy. Não, vai ser o Muricy. Ele já falou isso. Isso vai ser a função do Muricy. Ele falou. E o Milton Cruz? Me explica, alguém consegue me explicar o Milton Cruz? Então, o Milton vai ser talvez o presencial do Muricy, onde o Muricy não vai estar. Nas viagens, tudo. Se confirmada a presença dele, pelo que eu apurei, o Milton vai ser o braço direito do Muricy. Vai ser aquele cara que viaja, porque o Muricy não vai viajar, ele pediu para não viajar. Ele não quer entrar naquela loucura de quarta tá em Pernambuco, domingo no Rio, porque a saúde dele não aguenta, então ele precisa de alguém que viaje com ele. Com o clube e seja ele, Muricy. E não tem dobradinha em parceria maior do que o Milton Cruz pro Muricy. Mas não está definido ainda a contratação do Milton. Tem um processo na justiça contra o São Paulo. E outra coisa isso também, né? O Milton sempre foi um auxiliar permanente do clube. Essa função, por exemplo, hoje quem exerce é o... Veio da base, agora me fugiu o nome. Meu Deus. Visoli. Isso. O Muricy já disse que gostaria de formar um treinador no clube, que evidentemente em vários momentos, nesse processo de aprendizagem, ele vai ser o auxiliar permanente do clube. Então, de repente, por algum motivo, o São Paulo perde o treinador, esse cara assume imediatamente, porque o Muricy não vai mais para a beira do gramado, não vai mais conduzir o São Paulo como treinador. Então, ele vai formar esse profissional, que já não seria o Milton Cruz. Certo? O Milton Cruz não chegaria para ocupar aquela antiga função que ele tinha, né? Embora todos nós conhecemos bem o Milton, o Milton é um cara da grama, né?
Não é um cara para ficar dentro de uma sala analisando números. Mas ele é bom, Ivan, sabe quando... E isso ele fez muito bem em vários casos. Sabe aquele cara assim que recebeu a proposta, conversou com o Pássaro, o Muricy ligou, mas está faltando alguma coisa para o cara aceitar? Manda o Milton. E o Milton vende o peixe muito bem com esse cara, entendeu? E traz o cara. Ele fez isso várias vezes. Na formação daquele time campeão mundial, ele teve várias participações no pós-mundial também, nesse sentido, né? Então eu acho que ele pode, de alguma forma, colaborar. Enfim, eu não sou totalmente contrário à volta do Milton, não. Agora, uma coisa que me deixou assim, bastante na sua fala é assim, todos os times de futebol procuram chegar àquilo, por exemplo, que o Flamengo foi o ano passado, aquilo que o São Paulo ainda não é, mas está a caminho de ser este ano, aquilo que o Palmeiras foi num passado recente. Então, existe uma procura de uma quase perfeição. Eu não acho que existe perfeição no futebol. Coletiva. Existe perfeição talvez individual, mas coletiva não. Eu fico cabreiro em você, mesmo vindo uma nova diretoria com filosofias diferentes, agora que o time atingiu essa perfeição, mudar, porque aí você começa do zero de novo em busca dessa quase perfeição, entendeu? Eu penso isso. O São Paulo chegou a uma coisa que ele procurava há muitos anos. Confiança da torcida, ideologia de jogo, tudo, cara. E ele está alcançando. Quase que a 100%, quase tudo, ele está alcançando. Só isso vai ser combinado com títulos. Aí você combina com títulos e fala assim, não, agora eu vou entrar com a minha filosofia de presidente nova e que não tem muito a ver com isso, eu vou começar do zero. Será que isso é viável, cara? Eu não sei. Não, eu acho que seria uma ruptura se o São Paulo trocasse a comissão técnica. O São Paulo trocando o entorno, nesse momento não, mas quando acabar o ano, quando acabar a temporada, eu acho que se o São Paulo trocar a diretoria, ele não vai causar uma ruptura. Porque, na verdade, o que está acontecendo nesse momento é o seguinte, quem mudou o departamento de futebol do São Paulo? O Daniel Alves e o Fernando Diniz. Eles convenceram os diretores que eles estavam errando em algumas coisas. Foram eles. Então, é de baixo para cima. Então, eu acho que a comissão técnica já tem uma ideia de jogo estabelecida junto com os atletas. O São Paulo já tem um grupo de jogadores e já sabe o que precisa para a próxima temporada para potencializar esse trabalho que já está sendo desenvolvido. A política de como o São Paulo vai organizar o seu departamento e a política que será utilizada na aquisição de novos jogadores, essa política pode ser mexida. Por que não? Porque ela não vai causar uma ruptura. São Paulo não vai causar um desmanche no grupo de atletas, tampouco na comissão técnica. E o que nós estamos analisando nesse momento, o que é realizado dentro das quatro linhas. O que não pode, o Casares falou isso em vários momentos, e eu acho que vale uma reflexão de todos, é o seguinte, a gente não pode pegar o recorte dos últimos 3, 4 meses. A gestão teve 3 anos. Eles puderam trabalhar o São Paulo durante 3 anos. E não é porque eles conseguiram fazer com que o São Paulo se tornasse uma equipe competitiva nos últimos 3 meses, eles merecem mais 3 anos. Eu penso dessa forma. Então, se de repente o presidente já tem uma filosofia, um conceito, uma ideia de trabalho para o departamento de futebol, ele só vai agregar a uma situação que já está muito bem estabelecida e que todo mundo já entende que não vai acabar. Que é o que hoje acontece entre comissão técnica e jogadores. E o Muricy fala isso a todo momento. Opa, peraí. O São Paulo já conseguiu atingir um estágio interessante. O que a gente precisa fazer? Potencializar o que esses caras já vêm fazendo. É diferente. Para mim, para mim, ruptura seria reformulação de grupo e troca de comando técnico, no caso, a saída do Fernando Diniz. Aí, para mim, é uma ruptura. O que não dá é para acontecer uma mudança e essa mudança dá passos para trás, né? Como o Ivan falou, São Paulo alcançou ali um trabalho, uma estabilidade. E essa crítica interna no São Paulo, ela sempre foi muito grande. Daniel Alves chegou, aliás, fazendo essa crítica. Então, tem que ter esse cuidado para que não haja uma mudança que não interfira no futebol e que não interfira internamente, para que tudo que se alcançou depois de muito tempo e depois de
muito se falar no São Paulo não seja perdido. E outra coisa, vamos pensar na figura de um diretor que chegue nesse momento para substituir o Pássaro e o Raí, certo? Esse cara vai chegar da seguinte forma: vai encontrar o Muricy e o Fernando Diniz, que vai apresentar o que está acontecendo lá dentro. O Fernando Diniz vai apresentar para o Muricy o que está acontecendo lá dentro. Por sua vez, o Muricy e o Fernando Diniz vão apresentar o que está acontecendo lá dentro a esse novo profissional. E esse novo profissional vai se adequar a essa filosofia de trabalho. Então, assim, o São Paulo já tem uma ideia de jogo, já sabe quais são as posições carentes, os atletas que podem ficar, os atletas que vão sair, o que cabe no bolso do clube, a folha salarial que precisa ser como é que fala? A folha salarial que precisa ser respeitada, porque o São Paulo não tem dinheiro para sair gastando. Então, esse novo profissional, ele vai colocar aos poucos aquilo que ele tem como ideia também para o departamento do clube. Mas eu acho que não vai causar nenhuma ruptura. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Luca? Não, eu concordo 100%. Se fosse complementar, eu concordo 100% com o que o Ivan falou. A gente não pode perder de vista que essa gestão atual do futebol, essa diretoria atual do futebol, protagonizou vexames históricos. O São Paulo nunca havia sido eliminado na fase pré-grupos da Libertadores e foi pelo Talheres. Depois de 30 anos foi eliminado na primeira fase da Libertadores, perdeu do Mirassol, apanhou em clássico durante esses últimos 2 anos, enfim, fracassou em momentos decisivos, várias eliminações traumáticas, enfim, acho que essa diretoria de futebol, o saldo é negativo, não é positivo. Agora o time acertou e vamos ser bem justos, assim, lindo, os torcedores estão... Mas esse campeonato é absolutamente sui generis, assim, né? Com a Covid, com portões fechados, eu arrisco dizer, num exercício inócuo de futurologia, de retroativo, né? Que, sim, se tivesse torcida no Morumbi, dificilmente o Fernando Diniz estaria do cargo, acho pouco provável isso. Acho que poucos jogadores, os jogadores da base, que começaram mal, como o Gabriel Sara, por exemplo, não sei se estariam jogando a bola que estão jogando hoje, porque a torcida do São Paulo, o Morumbi é um estádio insuportável quando o time está em uma fase, porque a cada lance errado é um alarido no estádio, aquela reclamação, aquela coisa, os jogadores ficavam tensos, enfim. Então, é uma coisa muito particular que está acontecendo nessa temporada. O São Paulo não teve surto de Covid, vamos torcer para que não tenha. E acho que tudo isso contribui para o São Paulo hoje estar nesse momento tão bom. Então, acho que em condições normais de temperatura e pressão, talvez esse bom trabalho que a gente defende hoje, dessa gestão do futebol, a gente não estaria defendendo. Então, concordo com o Ivan em 100%. Ruptura seria trocar Fernando Diniz e comissão técnica depois de fevereiro. E eu acho que ele já provou que ele tem que continuar, o mercado está escasso, e ele acertou o time, ele encontrou um time. Fevereiro é daqui a 2 meses, gente. Então, assim, se ele acertou o time agora, ele não vai ter descanso. É o que o Edu falou na semana passada. Começa em seguida o Paulista. O time do Paulo está azeitado mesmo. Mantendo o time, né, na medida do possível, deve vender e tal. E o Fernando Diniz, os prognósticos para 2021 são bons. Eu só queria encerrar com uma coincidência, gente. Não sei se vocês perceberam, vocês falaram em 3, 4 meses de time bom, time se acertado, que finalmente chegou aquilo que esperava-se. Por uma coincidência, não sei por quê. É justamente os 3, 4 meses que o Leco esteve mais longe do futebol do São Paulo. E outra coincidência também, que vocês não falam, porque aqui vocês 3 são 3 traíras. Então, assim, quando é para me descer a bordoada, vocês fazem isso com muito prazer, né? Mas quando é para reconhecer outras coisas, vocês simplesmente, né, esquecem. Você está falando que você estava junto e isso aconteceu. Não. É isso, Ivan? Eu estava trabalhando normalmente, sempre fui chamado de pé frio, certo? Inclusive por você, Eduardo Afonso. Você é pé frio. Aí o São Paulo ficou 17 jogos... Fala. Sim. Tá. Mas é muito claro que o problema era o Ivan. Muito claro não, Ivan, senhorita. Deixa eu te falar uma coisa. São Paulo ficou 17 jogos sem perder, certo? Quando eu saí... Não ganhou nada. Não, calma. Perdeu. Quando eu comecei a gozar minhas férias, perdeu pro Corinthians. Não, mas sim, verdade. não é, Ivan. Mas veja bem. A gente tem que olhar o panorama geral. Qual é o panorama geral? São Paulo está concorrendo a título no Brasileiro e na semifinal da Copa do Brasil. Por quê? Porque você não está indo pro estádio. Ivan, é isso, Ivan. É isso. E outra coisa que foi falada muito ontem no Morumbi. O Ivan volta para as semifinais da Copa do Brasil. Eu disse, não, só em janeiro. Todo mundo disse, graças a Deus, São Paulo aumentou muito suas chances de decidir o título,
que já é sensacional. Ivan, por favor, você não tem defesa, cara, quanto a isso. Tá bom. Bom, sendo assim, eu quero que todos vocês vão para o inferno, porque é o seguinte, as suas considerações finais já foram feitas, Eduardo Afonso, muito obrigado e até a próxima. Você, Aline, Valeu, suas considerações finais. Tchau. Ah, você me cortou mesmo? Tchau. Tô brincando, pode complementar. Não. Eu só queria complementar o seguinte, o Casares, primeiro sobre isso, eu volto a dizer, acho o Casares um cara muito inteligente, então eu acho que ele vai tentar ao máximo interferir ao mínimo nesse processo do São Paulo dentro de campo. Eu acho que ele vai ser inteligente o suficiente para ele, até porque ele tem 3 anos, ele não precisa mudar tudo em 2 meses para quem tem 3 anos, e poderá ter outros 3 se for muito bem no comando. Segundo, acho que a oposição tem que se articular no São Paulo hoje para ter alguém mais forte, alguém mais representativo, porque não adianta não ter oposição, é necessário ter oposição. Então, e o São Paulo está há muito tempo sem oposição. Eu vi nessa eleição surgirem alguns nomes novos e com boas ideias, que estavam na outra chapa. Eu acho que o São Paulo tem que ter uma oposição atuante, forte, firme, não que bagunce, que nem a que está agora, que tentou bagunçar, mas que controle, que fiscalize e que se faça presente na próxima eleição. É saudável que isso aconteça, que exista uma oposição. Saudável para o clube, não para as pessoas, para o clube. E terceiro, o São Paulo vai ter um embate muito mais complicado do que já teria contra o Grêmio, devido ao que aconteceu com o Grêmio na Copa Libertadores da América. Porque o Grêmio não é um time ruim, o Grêmio não é um time de perder de 4-1, como perdeu, e ficou agora em 2 competições, e eu diria que no Brasileiro talvez seu objetivo seja mais garantir a próxima Libertadores do que propriamente ser campeão. Então o Renato vai depositar tudo na Copa do Brasil. Então ontem ficou com a derrota, a saída do Grêmio da Libertadores, acresceu uma dificuldade ainda muito maior para o São Paulo nos 2 jogos semifinais. Mas também ontem foi provado dentro de campo que o São Paulo tem condições de superar essas dificuldades. Boa. Obrigado, Eduardo Afonso. Suas considerações finais, Valeu. Luca Bop. Minhas considerações finais, vou pegar um pouco pressado da fala do Edu. Não há nada mais broxante para o São Paulino do que a política do clube. É uma coisa, assim, é uma coisa degradante ver a política do São Paulo. Eu estive perto nas últimas eleições, mais perto da política do clube. E, assim, é um clube... São Paulo é um clube absolutamente obsoleto, abandonado, e só está na primeira divisão porque tem a camisa, a torcida é leal ao time. Mas é broxante. A palavra é essa, é absolutamente broxante ver como o São Paulo é hoje formado politicamente. Um clube que não é nada plural, nunca mais vai ser vanguarda se não mudar, se for continuar sendo arcaico, hermético. Assim, é uma vergonha, é desanimador. Assim. A gente esquece isso, assim, os torcedores esquecem isso para não sofrer mais. Mas, enfim, se o time hoje dá alegria, o clube sempre é uma tristeza. E eu também acho que vai ser um jogo encardidíssimo contra o Grêmio, mas eu vou focar na minha contagem regressiva a partir de hoje. Faltam 7 vitórias. Valeu, Ivan, valeu, Aline, valeu, Edu, sempre um prazer estar com vocês. Show de bola. Luca Bop conosco também, muito obrigado. Aline Fanelli, as suas considerações finais. Eu tô na contagem regressiva para as promessas do Luca. Tô ansiosa para ver ele mudar a foto de perfil, botar bandeira na janela. 4 semanas, 4 personagens diferentes. Fazer a tatuagem do Diniz. Sim. Já tá fechado. Eu ia falar um pouquinho do que o Edu apontou, da dificuldade que vai ser o jogo contra o Grêmio na quarta que vem. Não acho que o Grêmio vá ter o mesmo desempenho, principalmente porque vai jogar em casa, mas é muito importante para o São Paulo essa diferença de uma semana desse jogo para o outro. São 2 dias de folga. O torcedor está muito preocupado, aliás, com esses 2 dias de folga quanto ao coronavírus, o que é, obviamente, uma preocupação muito válida, que, com certeza, o São Paulo, fazendo todo esse trabalho que está fazendo de prevenção, conversou com os atletas sobre isso, para que tudo que eles fizeram agora continue dando certo pelas próximas semanas, que são importantíssimas para o clube. E vai ser muito legal para o Fernando Diniz trabalhar um pouco mais a equipe, porque com essa sequência de jogos, o que acontece? São Paulo joga, aí tem a reapresentação. Às vezes o torcedor não tem esse panorama geral de como é, né? Então, o São Paulo jogou domingo, se reapresenta na segunda. Na segunda, o Diniz não trabalha o time que joga na quarta ou na quinta, porque tem a recuperação dos jogadores que foram titulares ou jogaram mais que 45 minutos. E aí, muitas vezes, ele acaba tendo um treino só
quando tem uma mudança, por exemplo, no caso essa do Luciano, que o Tietê jogou, foi um treino só para adaptar ali um sistema com o Tietê. E então é um tempo excepcional, o time precisava disso, precisava desse respiro. E com uma vitória dessa, carregando na mala para esse jogo de ida, acho que vai ser importantíssimo. São Paulo tem tudo para fazer uma grande partida, descansado e com opção com possibilidade de sair, sim, com resultado positivo de lá. Show de bola. Muito obrigado, Aline Fanelli, Luca Bop, Eduardo Afonso, que fizeram comigo o IESP edição 39. Você nos encontra no Spotify, no Deezer, no Apple Music e no Castbox, além das nossas redes sociais, @IESPOficial. O áudio desse podcast também estará disponível no nosso canal no YouTube. Isso é São Paulo. Portanto, se inscreva, aceite as nossas notificações e espalhe nos grupinhos de WhatsApp, tá legal? Muito obrigado, até a próxima. Tchau.